Olá, família Evangelizar, boa noite. Estamos começando o programa Vocações e daqui a pouco quem estará conduzindo esse programa é o nosso querido Dom Reginei Módulo, ele que é o bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de Curitiba. Teremos vários convidados, dentre eles o nosso amigo, o nosso irmão parceiro Padre Anderson Rosa, que é pároco da paróquia Nossa Senhora do Rocio e também coordenador do Vem Pra Tenda, programa esse aqui da TV Evangelizar. Teremos também a irmã Sônia aqui conosco, ela que é beneditina e gestora administrativa do lar Mãe Maria. Teremos também conosco o seminarista Pedro, aqui da Arquidiocese de Curitiba, a Maristela, que é coordenadora arquidiocesana da Infância, Adolescência e Missionária aqui de Curitiba. E teremos também aqui conosco também ele que é um missionário católico digital da comunidade Colo de Deus, o Mate. Mas antes disso, gente, vamos de música com esse ministério maravilhoso. Seja bem-vindo, Espírito Santo, meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar, quero ser o templo vivo e te levar comigo. Nesse momento eu passo a palavra para Dom Reginei. Dom Reginei, que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no programa Vocações. Alegria muito grande, William. Eu já estava com saudade de você, saudade de estar aqui. Espero que você que está em casa, que nos acompanha, que acompanha o programa Vocações, também já com saudades. E hoje o programa Vocações traz dois temas, né? Vamos conversar sobre duas realidades. Santidade, como que é a gente, como que alcançamos a santidade. E a fé, que certamente é um passo necessário para uma vida santa. Minha alegria, Padre Anderson aqui conosco, a irmã Sônia, o Matt, conheci hoje, não o conhecia, embora seja muito conhecido aí nas redes, né? A Maristela, nossa coordenadora diocesana da Infância Missionária, e o Pedro, que está aí deixando de ser seminarista, né? Deixando de ser seminarista. Mas por que deixando de ser seminarista? Porque ainda neste mês de abril será ordenado diácono, o Pedro, e mais dois aqui da nossa arquidiocese. E eu inicio para falarmos de fé, onde tudo começa, lá na infância, né? Maristela, a infância missionária, o que é a infância missionária? Você está aí toda coloridinha, né? com lenço. Quem está em casa deve estar se perguntando o que significa tudo isso. Esse é um estilo especial de ser. Infância e adolescência missionária, ela tem um carisma totalmente diferente, né? Um carisma que encanta, porque trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes é realmente encantador. A infância e adolescência missionária, ela traz a criança para dentro da igreja, ela trabalha o carisma, e que seria, no caso, a oração, né? O sacrifício, que nós chamamos, que seria o nosso cofrinho, né? E também a prática da solidariedade, né? com as crianças mais necessitadas. E aí vem aquela pergunta, né? Mas como uma criança vai ajudar uma outra criança, né? Então,
é muito lindo, porque é uma obra pontifícia. Então, é muito lindo isso, porque nós ajudamos através de orações, né? E também do nosso sacrifício, que é o cofrinho, que, uma vez por ano, ele é encaminhado para um continente diferente, né? Existe uma coleta mundial, né, onde é destinado para um continente onde as crianças recebem lá, talvez, que nem, por exemplo, na África. Vai destinado para a África, então vai se construir uma escola, vai se construir um poço, como já aconteceu. Então, é dessa forma que a criança ajuda outra criança, né? Mete, você que está aí nas redes, teu conteúdo é mais para adolescente, jovem? Como que é? E as crianças, o que você trabalha com as crianças? Então, Dom, isso aí é uma grande incógnita, realmente. O meu conteúdo, eu sigo ali a linha do humor e eu alcanço muito jovens e adolescentes. É o meu principal conteúdo. Mas, recentemente, eu descobri que as catequistas têm salvado os meus vídeos para mandar no grupo de catequese delas. Então, acaba que agora eu chamo das minhas amigas mais 40. Então, eu alcanço a juventude por conta do conteúdo, mas as minhas amigas mais 40 salvam os vídeos e usa com os próprios catequizandos. Então, acaba que eu consigo, pela internet, obviamente, onde que está a juventude? A juventude está na internet. Então, eu alcanço as crianças, os jovens e os adolescentes, mas agora eu estou com umas amigas mais 40 também, que a gente está fechando um grupinho ali. Que Deus te inspire aí, Amém. né? E voltando a Maristela. Maristela, como que essas crianças se sentem dentro da igreja? Eu digo porque esses dias eu fazia a visita pastoral, mês passado, na paróquia Santa Amélia, aqui em Curitiba. Sim. E são várias capelas, e uma das capelas, um grupo da infância e adolescência missionária muito forte, muito participativo. E o que é interessante, uma comunidade muito viva, não só a infância e adolescência missionária, a comunidade como um todo, enquanto que uma ou outra falava, mas nós não temos muitas crianças, não temos muitos jovens, aquela outra capela, pela infância e adolescência missionária, cheio de crianças, cheio de jovens. Nós temos um trabalho árduo como assessoras, né, para buscar essas crianças, porque para elas se inserirem na infância e adolescência missionária, ela tem que ter a partir de 4 anos de idade, né? Então, a partir dos 4 anos, a gente já consegue acolher as crianças para poder trabalhar. Mas o convite é feito pela paróquia, né? Através do padre, através, talvez, de uma mensageira de capelinha, que foi o que aconteceu comigo, né? A gente vai atrás da família que tem a criança e convida a família a trazer a criança para a infância e adolescência missionária, né? E explica que a infância e adolescência missionária ela não é uma pastoral, ela é uma obra pontifícia. Então, ela se diferencia de catequese, ela se diferencia, porque ela tem um jeito especial de ser, né? Então, e ela não acaba se a criança chega ali na paróquia para participar da infância. Quando ela entra para a catequese, por exemplo, ela não deixa de participar da infância, ela continua, porque nós temos daí os adolescentes dentro da infância e adolescência missionária que vão até os 15 anos, né? Mas, assim, é uma questão de trabalho, é uma questão de conjunto, porque a infância e adolescência missionária ela não é isolada. Ela trabalha com todas as pastorais. Então, nós da infância, muitas crianças nossas são coroinhas, temos os adolescentes que são acólitos, nós participamos de várias atividades dentro da igreja. Temos meninos da infância que participam do Terço dos Homens, temos também grupos que, quando tem ali um movimento do SAV, que vai ter oracional, um terço, então a gente convida eles para rezar, eles rezam junto. Na arquidiocese. Pode terminar, pode concluir. Na liturgia também, nós temos as crianças que fazem a liturgia.
como o senhor comentou que esteve na comunidade São Marcos, né? Então, lá nós temos um grupo do Ministério de Música formado somente por crianças e adolescentes da infância, né? Então, assim, ela está inserida em todos os aspectos dentro da igreja. E quantas paróquias, mais ou menos, na arquidiocese? Aproximadamente 30 atualmente. 30 paróquias das 144. Tem um número em termos de Brasil? Em termos de Brasil, Ou quantas crianças, adolescentes, mais ou menos, fazem parte da IAM? olha, aqui em Curitiba nós estamos beirando a 500 crianças, né? Mas, assim, nós estamos com uma campanha muito forte de inserção nas paróquias. Então, nós estamos com 18 paróquias já que entraram em contato conosco, pedindo para inserir o grupo da infância aqui em Curitiba, né? Então, mais precisamente voltado para o setor episcopal norte, né? Que isso nos deixa muito feliz, porque é um setor que realmente precisa bastante. Uhum. Irmã Sônia, a senhora trabalha numa casa de acolhida de crianças, aquelas que o Estado teve que intervir, digamos, e garantir a segurança, o bem-estar das criancinhas. Como é esse trabalho com estes pequeninos? Então, Dom, nós temos uma casa, né? Antes a gente chamava de orfanato, hoje a gente chama de acolhimento institucional. Nesse espaço, nós acolhemos crianças de 0 a 18 anos meninas e 0 a 12 anos meninos, né? Então, no último dia 9 de março, nós celebramos os 23 anos do Lar Mãe Maria. Então, ao longo desse período, são mais de 500 crianças e adolescentes que passaram por ali. E aí é aquele trabalho realmente de formiguinha, porque nós recebemos crianças e adolescentes de diferentes espaços, né? De diferentes denominações religiosas. E aí que vem o testemunho, né? Das religiosas que estão ali, também dos colaboradores que estão ali, para mostrar a sua fé, a sua dinâmica oracional, né? Então, a partir de tudo isso, vai tendo também uma adesão, né, dessas crianças, desses adolescentes, para poder vivenciar a fé. E a gente vê que, por exemplo, eles chegam, não rezam para comer, né? Não abençoam um alimento. E aí, aos pouquinhos, elas vão rezando. E se a gente vai comer, mas a gente não rezou, né? Então, assim, a importância da oração e do testemunho que vai sendo plantada no dia a dia, no coração de cada criança e de cada adolescente. Há quanto tempo a senhora está nessa missão com as crianças? Desde 2019. 2019. 6 anos já. Tem alguma criança, claro, sem dizer o nome, alguma criança que marcou a vida da senhora sobre esse tema que nós estamos falando, sobre a questão de fé, que de repente chegou lá? É claro que não é a missão primeira ali, a questão religiosa, a missão primeira é sempre religiosa, é humana, é acolher os pequeninos, dar o amor, ajudá-los a curar traumas, feridas e tomara a Deus que um dia possam retornar a uma família restaurada, né? Mas, nesse aspecto da fé, algum testemunho que a criança deu, invertendo, digamos assim, né? A senhora que dá o testemunho, os outros, mas que a criança deu e que marcou a sua vida? Sim. Nós tivemos uma adolescente que ela veio para o acolhimento, depois retornou para o ambiente familiar, e acabou a situação de violação de direito acontecendo novamente, né? E ela retornou para o lar. No primeiro acolhimento, ela foi bastante resistente, assim, não entendendo a importância do acolhimento, né? E daquilo tudo que a gente buscava e plantando, né? Para que a vida dela se tornasse diferente. E no retorno ela pediu, né? Ela pediu para fazer catequese, né? Fez a primeira Eucaristia, fez o crisma e hoje tem uma vivência cristã e consegue dar esse testemunho, né? Em outros momentos ela já retornou na instituição, hoje já maior de idade, e dá esse testemunho, né? Escutem o que as irmãs estão falando, né? Vivencia a experiência da fé. E esse ano nós tivemos a experiência de uma adolescente que veio e pediu, né, para poder ser inserida na catequese junto à comunidade e ter essa participação. Ser inserida na fé na comunidade. Padre Ana, o senhor é pároco também, tem uma paróquia. Como inserir, como acolher, como transmitir a fé na comunidade para os pequeninos? Boa noite, Dom Reginei. Boa noite, você que nos acompanha.
como pároco da paróquia Nossa Senhora do Rossio, hoje atuando, acolhida é o primeiro passo, né? Entender as pessoas, situações que, quando chega numa paróquia, e oferecer, de fato, fazer a experiência de Jesus. Fazer a experiência de Jesus, não só falar de Jesus, mas levar, seja uma criança, seja um adolescente, um adulto, a fazer essa experiência, entender que é possível viver, justamente o tema desse programa, santidade, é possível viver, né? Como diz os grandes santos, santidade é viver uma vida de comunhão com Deus. Viver essa vida de comunhão através da fé, testemunhando a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos uns videozinhos do missionário digital, Guilherme Cadóis, né? E se a equipe puder colocar para a gente, só para a gente dar uma olhadinha também, como hoje se pode evangelizar nesse meio. Quando vocês virem e falam, como que eu posso ser jovem sendo santo? Ou ser santo sendo jovem? E a pergunta invertida também vale. Sabe por quê? Porque o mundo colocou na cabeça de vocês que é impossível ser santo sendo jovem. Então você não consegue imaginar. Deixa eu te contar um negócio. A igreja precisou descobrir como é que era que tinha que fazer para ser santo sendo padre. A igreja teve que descobrir como é que fazia para ser santo sendo monge. Como é que fazia para ser santo sendo freira. A igreja nunca se perguntou como é que fazia para ser santo sendo leigo, porque ela já nasceu assim. A santidade nasceu leiga. Pode aplaudir. Ela nasceu de uma dona de casa. Então, quando alguém virar para você e falar assim, não tem jeito de ser santo sem ser jovem, sabe o que você tem que responder? Eu não consigo ver uma forma de ser santo sem ser jovem. É a única forma que eu conheço. É a única forma que eu conheço, é de ser santo sendo leigo. Sabe por quê? Porque eu sou leigo. E Deus me chamou para ser santo sendo leigo. Então se você me perguntar, como é que eu faço para ser santo sendo padre? Pergunta para o padre, porque eu só sei ser santo sendo leigo. E é por isso que eu luto todo dia. Então quando falarem para você que a juventude não é santa, deixa eu contar um negócio para você. Só é jovem quem é santo. Só é jovem quem é santo. Porque o pecado envelhece. Ah, Guilherme, mas João Paulo II era velhinho. João Paulo II nunca foi velho. Ele era antigo. Placa preta. Tá ligado? Que é o que Deus quer fazer com você. Interessante ali o padre Anderson. Como que é ser um padre santo? Pergunte a um padre, né? Tá aí, como que é para ser santo sendo padre? Dom, é buscar todos os dias se alimentar da fé. Seja uma vida diária de oração, né? Ter um momento de espiritualidade. Eu gosto muito das minhas orações pessoais, usar a metodologia da Lexio Divina, né? A partir do Evangelho do dia e através da oração simples que minha mãe me ensinou, rezar o terço. Algo muito simples, mas foi algo que caminhou desde o início do meu acompanhamento vocacional. Conheci a infância missionária, né? Minha mãe sempre incentivou a participar, sempre incentivando no caminho da igreja, mas nunca deixar de fazer essa experiência do terço. Oração simples que levou o sustento da minha vocação e leva até hoje para testemunhar o meu sacerdote como padre, vivendo essa vida de santidade. William, agora eu vou pegar você, viu? Como que faz para ser santo, sendo leigo, esposo, pai de família? Dom, é no ordinário do dia a dia, né? Não são nas coisas extraordinárias. É quando, às vezes, eu me lembro do dia de ontem, já cansado, e minha esposa tinha pedido para comprar um remédio no dia anterior, aí ela falou assim, viu, você compra tal remédio? Eu falei, poxa, mas por que você não pediu para comprar ontem? Olha, faça a listrinha certa, para eu não ter que voltar várias vezes na farmácia. Mas aí eu lembrei, poxa vida, né? Às vezes agora na hora do meu cansaço, eu preciso me sacrificar, comprar um remédio, levar para casa. Então, às vezes as pessoas acham que ser santo é fazer grandes coisas, mas é fazer as coisas ordinárias no dia a dia. É às vezes falar não para a nossa vontade, para o nosso cansaço naquele momento.
para ir lá na farmácia e levar o remédio que a esposa pediu. Então, a santidade está no dia a dia, está nas coisas. É num trânsito, na hora que você leva uma fechada, aí você pode falar um palavrão, mas respirar fundo e falar, vai com Deus. Então, no meu dia a dia, é quando eu estou com meu filho, com a minha filha. É aqui no trabalho, na TV Evangelizar, que às vezes eu preciso respirar fundo, às vezes preciso deixar algumas coisas passar, às vezes preciso tratar bem o cinegrafista, um produtor. Então, para mim, hoje como um profissional da comunicação e como um casado, pai de 2 filhos, é no dia a dia. É quando a situação aparece ali, eu tenho oportunidade de falar sim, de falar não, de fazer o bem ou fazer o mal. Depois eu volto com vocês dois, os jovens. E Maristela, brevemente, o que é ser santo, você mãe e missionária? Olha, Dom, você todos os dias ter aquele amor profundo pelo filho e rezar com ele. Mostrar para ele que através da oração ele pode conseguir as coisas, através da fé também. Porque eu tenho um filho de 12 anos e também no grupo que eu tenho de crianças menores, também tem crianças pequenas. E é tão lindo e é tão puro você ver uma criança evangelizando outra criança, que isso é Ian, né? Então, eu vou citar rapidamente aqui uma questão onde você vê uma santidade tão pura. Uma criança que estava prestes a fazer 4 aninhos, ela ainda tinha 3, estava no grupo, e ela chegou um dia muito chateada do grupo. Ela estava triste. E a gente sempre tem um altarzinho que a gente, né, prepara para o encontro, e temos ali os padroeiros, né, temos a cruz, a Bíblia, temos o terço missionário. E, no momento de uma oração espontânea, ela se ajoelhou diante do altar, pegou o terço missionário e fez uma oração. Ela, na verdade, ela fez um pedido para um tio dela que estava na UTI. Ela nem falava direito, mas ela falava que ele estava entubado, mas não era bem essa palavra que ela falava. E ela pedia para as crianças que estavam ali rezar junto com ela. E ela segurou com muita força assim, o terço. E ela rezou uma Ave Maria, todos rezaram junto. E, passado 15 dias, é uma vez por semana que acontece o encontro, ela voltou e ela agradeceu, dizendo que, pela fé, rezando uma Ave Maria todos os dias, pelo tio dela, o tio dela saiu da UTI e estava prestes a ir para casa. E todas as crianças ficaram muito felizes. Teve criança que bateu palma. Então, assim, é comovente, né? Você vê a fé de uma criança, a santidade também expressa nesses atos, assim. E a gente fica assim comovido, porque realmente a gente vai para ensinar e a gente acaba sendo ensinado, né? É muito lindo, mas é um amor profundo mesmo que nos encanta. Obrigado. Vamos agora, né, William? Já deu o nosso tempo. Já deu o nosso tempo. Mas nós vamos para um breve intervalo com música. Lembrando que você pode ir interagindo conosco aí pelo nosso canal do YouTube. O papo tá bom. Daqui a pouco a gente retorna. Hoje eu me rendo, reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você. E no meu olhar que seja teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Eis-me aqui, Senhor, dai meu coração semelhante ao teu. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. O tempo de cantar chegou.
brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem incendiar. Já estamos de volta ao programa Vocações. Como viver a santidade no dia a dia? Quero lembrar você que você pode interagir conosco no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Como que você tem vivido a sua vida de santidade? Seja aí no namoro, no noivado, no casamento. Você interaja conosco, será uma alegria poder estar lendo as suas mensagens. Verdade, Dom Reginei? É isso, participe conosco, mande tua pergunta, partilhe tua experiência, será enriquecedora para todos nós. Santidade, e você já deve ter ouvido que nós teremos uma canonização. Nós temos Carlos Acuti, que será canonizado, este jovem, e que há toda uma expectativa, a juventude está vibrando, aguardando este momento, porque é um testemunho que contagia, que irradia. A nossa equipe preparou um VT também sobre Carlos Acuti. Vamos vê-lo. Estar sempre unido a Jesus. Quem diria que este seria o programa de vida de um menino nascido às portas do 3º milênio? Um garoto como os demais, nativo da internet, que jogava videogame e não perdia a chance de estar com os amigos, mas que desde muito cedo demonstrava uma grande atração pelo céu. Com uma maturidade incomum em matéria de fé e um amor sem precedentes pela Eucaristia, recebeu a primeira comunhão quando tinha apenas 7 anos de idade e, como ele mesmo afirmou várias vezes, fez do sacramento um caminho para estar em absoluta sintonia com Deus. Ele fazia tudo o que todos os jovens fazem, mas tinha esse secreto no coração. O segredo de Jesus como a verdadeira riqueza da sua vida. É como ele falava, Jesus e a Eucaristia, em particular, como a sua autostrada pelo céu. Mas o que fez de Carlo Acutis um jovem tão especial? Carlo è diventato l'esempio di come ognuno dovrebbe essere nella propria vita. Carlo se tornou um exemplo de como cada um deveria ser na própria vida. Eu, quando era criança, o compreendia porque o percebia. Meu melhor amigo era ele, então eu pensava que aquele fosse um comportamento geral. Em vez disso, nunca mais encontrei aquilo que o Carlo me transmitiu. Desde a infância, Carlo sempre demonstrou um forte senso de caridade, especialmente em relação aos pobres, sem-abrigo, marginalizados e idosos. Pedia à mãe que separasse as sobras do jantar para dividir com quem não tinha o que comer. Ele usava a mesada semanal que recebia dos pais para ajudar os mendigos e aqueles que dormiam ao ar livre. Foi por volta dessa época que o jovem deu início a um trabalho de evangelização. Com uma câmera na mão e a ideia de levar a palavra de Deus adiante na cabeça, ele começou a produzir conteúdos, que depois eram compartilhados pela internet. Mal sabia Carlo que, anos mais tarde, a habilidade dele com o computador e os conhecimentos na área da informática fariam com que ele ficasse conhecido como o cyberapóstolo da Eucaristia. E como tudo que cai por aqui não tem fronteira, as pregações desse jovem discípulo acabaram chegando bem longe. Ganharam países que ele jamais chegaria a conhecer. Uma vida lindíssima, e me permito aqui fazer uma propaganda boa. Então, eram umas 8 horas da noite, eu estava de boa em casa e pensei, vou ler um pouco. Mas depois eu pensei, não vou ler, vou assistir um filme. E assisti um filme que está na Netflix, Cabrini. Conta a vida de uma irmã religiosa, fundadora de uma rede de hospitais e de orfanatos. Uma história lindíssima, lindíssima mesmo, que é difícil não se emocionar durante o filme. E aqui nós temos a senhora que trabalha com estas crianças, né?
como que Deus despertou no coração da senhora irmã Sônia trabalhar com estes que, digamos assim, a gente sofre, todo ser humano tem seus sofrimentos, suas dores, mas a gente sabe que tem uns que é difícil de compreender, que se for olhar, certamente muito mais do que nós. Por exemplo, uma criança que até mesmo o pai e a mãe, que deveriam ser aquelas figuras de amor, de cuidado, de carinho, representam um grande perigo para elas. Como ser cristão, ser cristã na vida destas criancinhas que chegam até a senhora? É um desafio, né? Porque muitas vezes a gente ouve, ninguém nunca fez nada. E realmente, com 5, 8, 10, 12, 16, 17 anos, né, ao longo desse processo de vida, esses anos iniciais que são tão importantes, que deveriam ser a base, né, para construir uma pessoa adulta muito sólida, foram anos de violações de direitos, né? E aí, nesse breve espaço que nós temos de acolhimento, nós buscamos fazer a diferença, que não é fácil, né? Porque nós estamos 2 anos de acolhimento, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 18 meses de acolhimento, e aí você tem esse curto tempo para buscar sanar essas feridas de tanto tempo, né? E aí, às vezes, você vai dar um abraço e aquela criança, aquele adolescente é arredio, né? Você mostra o caminho, você dá um conselho e a expressão é de balançar os ombros, porque nunca ninguém fez nada, nunca ninguém se importou. E aí, ao longo do processo, a gente vai percebendo, né, que o carinho, que o afeto, que o acolhimento, que o respeito, né, que a escuta vai fazendo com que esta criança, com que esse adolescente possa vivenciar de forma diferente a sua vida, né? Então, para ser cristão, precisa ser muito humano, né? Então, é o que nós falamos da juventude, que nós falamos da fé, que nós falamos desse processo de santidade, porque ela não acontece no espaço alheio à nossa humanidade. Então, a gente precisa acolher muito a humanidade ferida do outro, né? Porque Carlos Acuti, como vimos nos vídeos, ele ia ao encontro dessas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade. Hoje, nós recebemos essas crianças, né, esses adolescentes nas nossas casas e precisamos ser essas referências, né, para um processo realmente de transformação da vida, né, fazer essa vida ser melhor, ser diferente. Irmã, em nome da igreja, de todos que somos igreja, né, obrigado por esse testemunho de cuidado com estas crianças, com os pequeninos, né, que Jesus fala, deixai vir a mim os pequeninos. Matt. Bem pequeninos. Eu já recebi no acolhimento uma bem pequenininha com 1,9 kg. Não tinha nem unha, né? Então, assim, um bebezinho tão pequeno, uma conselheira tutelar, irmã, a senhora quer pegar? E eu, então, vou esperar a mãe social pegar para ver se é seguro, né? Então, muito pequenininha, 1,9 kg, né? E aquela vida ali, esperando ser cuidada e amada. Matt, Carlo Acutis, no tempo dele, não tinha todos os recursos que você dispõe hoje, né? Mas podemos dizer que ele foi pioneiro, né? Você, hoje, que escolheu, ou foi escolhido, você pode contar aqui a tua história, ser um evangelizador nas mídias sociais. Então, é muito doido olhar para a vida de Carlo Acutis. Eu não sei se para vocês é assim, eu tenho pelo menos umas 2 imagens dele em casa, e toda vez eu passo lá no meu cenário de vídeo, assim, eu fico olhando a imagem dele e eu fico assim, gente, não é possível que esse menino está usando calça jeans e tênis, gente. Porque eu fui um menino que cresceu dentro da igreja. Os meus pais já foram de comunidade, hoje eu sou consagrado de uma comunidade. Meus pais já foram de uma comunidade e eu cresci sendo aquele menino que ficava na sala das crianças enquanto os pais estavam nos encontros da igreja. Mas, quando eu decidi fazer conteúdos para a internet, era só porque eu assistia a outros influenciadores e não tinha ninguém que parecesse comigo, que vivia o que eu vivia. E, então, eu decido começar a fazer conteúdos para a internet nesse intuito de eu quero conhecer mais pessoas assim como eu.
E hoje, vendo a vida de Carla Cutts, é muito doido perceber que ele é uma resposta até de São João Paulo II. Naquele ímpeto do Santos de calça jeans, hoje é real. Isso era uma promessa de... no futuro teremos santos jovens. No futuro teremos santos de calça jeans. O futuro é o agora, sabe? O Carla Cutts está aqui, ele tem calça jeans, ele tem tênis. Aqui no Brasil, eu fui o primeiro influenciador católico a começar a postar conteúdos na internet. Eu comecei em 2012, quando não existia nenhum tipo de conteúdo nas redes sociais nesse sentido. Então, eu postava vídeos, postava no YouTube na época, que era a moda, era ser youtuber, e eu comecei um trabalho missionário bem grande aqui no Brasil, que é uma reunião dos influenciadores católicos. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma parceria com a CNBB, inclusive eu e o Guilherme K2, que apareceu ali, nós fazemos parte da comissão na CNBB da Pastoral Digital, que vai implantar no Brasil uma nova pastoral. Olhar para a minha vida e também olhar para a vida de Carla Cutts é uma resposta de... tem jeito, é possível, eu não estou sozinho. E ainda mais com ele, assim, eu olho e ele é realmente a representação da minha vida e da minha juventude, sabe? Eu tenho realmente um referencial. O seu trabalho, fale um pouquinho mais do seu trabalho. Ai, Dom, é tanta bobeira que eu falo na internet. Tô brincando. Mas é de conteúdo bom, graças a Deus. Depois do grupo de oração, nós gostamos de fazer o quê? Comer. Vamos lá tentar falar as coisas que a gente gosta de comer depois da missa, depois do grupo de oração, grupo de jovens. Pizza. Nós gostamos de comer pizza. Burger. Hot dog. Nutella. Nutella. Oreo. Oreo. Ai, gente, a gente nem gosta de comer Oreo porque a gente não tem dinheiro pra comprar Oreo. Pizza. Digamos assim, a gente olha o Acabei de conteúdo falar. ali. Não era bobeira, eu falei que era. Olha o vídeo que botaram, tem uns mais sérios. Mas eu aproveito nessa linha, tem uma pergunta aqui, dos conteúdos. O que gera mais engajamento? Tem um tema específico? É quando eu estou falando de liturgia, faz ou não faz? Quando eu estou falando de comida? Para valorizar meu trabalho. Falando de doutrina? O que gera mais engajamento para a juventude? Explico. Um vídeo como esse, por exemplo, é uma trend que tem hoje em dia, Dom. Só que é trend, não sabe, Dom? Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, Dom. Com todo respeito. Trend é tipo assim, o que está bombando na internet. E usar esse filtro estava bombando na internet. Só que, tipo assim, gente, esse filtro é para você falar em inglês. Isso não tem nada a ver com conteúdo católico. Só que eu penso, nossa, a gente come hambúrguer depois da missa. Daí eu falei, vamos falar em inglês as coisas que a gente come depois da missa? Então, acaba que eu pego tudo que está rolando na internet e transformo num conteúdo. Mas, o que mais dá certo? Eu tenho um quadro na internet que eu comecei depois da pandemia, que se chama Explicando Coisas que Todos os Católicos Deveriam Saber. Basicamente, eu fico pulando de um lado para o outro e faço uma catequese rápida de, no máximo, 1 minuto e meio. Inclusive, esse quadro é um quadro muito famoso nas minhas redes sociais, que deu o nome para o meu livro que eu lancei, Explicando Coisas que Todo Católico Deveria Saber. Esses são os vídeos que mais dão certo, porque é exatamente os vídeos que as minhas amigas mais 40 salvam e mandam no grupo dos jovens, dos adolescentes, porque é uma catequese 1 minuto e meio explicando o que é a Santíssima Trindade. Então, eu explico qual o papel de cada um na Santíssima Trindade. Coisas específicas da liturgia. Então, esse aí é o que a galera mais gosta. Bacana. O quanto esse conteúdo é capaz, aqui é subjetiva a pergunta, é capaz de levar um jovem a fazer uma mudança de vida, ir para a igreja, participar de uma obra de caridade? Como? Perfeito. Essa pergunta é muito legal. Existe uma frase do Papa Francisco que, desde que a igreja começou a perceber que os missionários digitais, as paróquias, as dioceses começaram a perceber, cara, esses meninos não é possível, sei lá, eu alcanço milhões de pessoas mensalmente nas minhas redes sociais. Eu sou um jovem de 30 anos. Mas, não ri, Dom. O Dom... Não é mais jovem. Viu? O Dom tá rindo. Lembrando. Não ria, Dom, que não, o senhor eu estou rindo porque você... Jovem. É jovem. O senhor também. Mas não é mais desse século também, tá? Olha, Dom, não falta com respeito porque o senhor é o Dom. O que acontece?
Papa Francisco tem uma frase que fala que a nossa evangelização na internet precisa ser do like ao amém. Qual que é o convite que o Papa Francisco nos faz? Que a nossa evangelização na internet, o que a gente faz, precisa levar as pessoas para uma vida sacramental, uma vida da igreja. E é aí que mora o grande desafio dos influenciadores católicos, porque depois da pandemia, a gente tem uma grande massa de pessoas que postam conteúdos que são completamente superficiais, conteúdos que não levam a lugar nenhum, que é entretenimento barato, assim. E a grande missão dos influenciadores católicos é, talvez, gerar, sim, um entretenimento, mas fazer com que esse entretenimento leve a pessoa do like ao amém. Então, hoje, o que eu entendo que é o meu apostolado na internet? Fazer com que os católicos sejam católicos melhores. A galera que me acompanha, a maior parte das pessoas que me seguem, são pessoas que são católicos, que eu brinco são católicos não praticantes, porque são pessoas que são católicos, são de berços católicos, vivem uma vida, às vezes, paroquial, mas não sabem coisas da própria fé, não sabem responder exatamente naquilo que acredita, por que é o que é, por que você faz o que você faz, cumpre os preceitos pelo fato de cumprir. Então, a minha missão hoje é fazer com que essas pessoas saibam o que elas são. Então, quando alguém fala, eu aprendi com você que depois do amém na missa, depois do Pai Nosso na missa não fala amém. Eu falo, eu cumpri a minha missão. Coisas pequenas, mas que eu ensino os católicos a serem católicos melhores. Muito bom. E aproveitando a mesma linha, tem o Pedro aqui, e a gente tem também do Pedro uns videozinhos. Tem nada, não. Tem, creio que tem. Tem não? Acho que tem, hein? Não, corta tudo. Não tem? Então tá bom. Viu só? Não mandei lá que senão, né? Chega o dia da ordenação e fala, não, brincadeira. Mas é verdade, né, Mate? Porque nas redes sociais a gente também tá, né? Os padres estão, as irmãs estão, os movimentos da igreja estão, os jovens estão, né? E é nesse ambiente digital, que já não é um outro mundo, já faz parte do mesmo mundo, né? A internet não é uma coisa distinta da nossa pessoa, a gente já se mistura com ela e a gente precisa, aí que está o pulo do gato, né? Ter o testemunho também dentro das redes sociais, né? Dar esse testemunho de vida rumo a esta santidade, né? De viver a nossa vida, de viver a nossa vocação, né? Também presente nas redes sociais, também presente nesse ambiente digital, né? Que era o que Carlo Acutis fazia também, né? Testemunhando a sua vida ou os milagres eucarísticos, né? Pelo site que ele tinha, pelo blog que ele alimentava e fazendo uma parte da igreja ser conhecida por meio desse ambiente digital, que é o nosso grande desafio de testemunhar a vida, testemunhar a alegria de dizer sim a Deus também nas redes sociais. É interessante, mas nós achamos o vídeo teu, tá? Se estiver pronto, tá pronto? Pode soltar. Vamos lá. Diário de bordo de um seminarista em missão. Estava aqui tomando meu café, pleno, né? Eu passei aqui, ó. E, de repente, né, pelaquela porta, entra o galo. Um galo. Entra um galo. Oi, galo. Dá um cocoré. Meu Deus, gente. Aí a foto do galo, gente, ó. É o galo. Mas galo. Interessante. É um galo, entrou um galo. Onde você estava nesse momento, Pedro? Vamos contextualizar, né, gente? Vamos dar uma contextualizada, né? De repente lança a foto do seminarista com o galo aí, né? Só porque é Pedro e tem galo, né? Tem tudo a ver, né? Olha só, tudo é o link. Mas né? Esse galo não pode cantar, viu? Esse não, de negar Jesus não. Nunca. Misericórdia. Olha aí, agora foi, né? Aí, misericórdia. Gente, vamos contextualizar. O galo estava, ano passado, em missão, lá na cidade de Eldorado do Carajás, no Pará. Porque nós, né, seminaristas diocesanos aqui de Curitiba, fazemos uma experiência missionária sempre que a gente termina o estudo, né? No caso, a teologia. Então, antes de ser ordenado diácono e depois padre, a gente faz 1 ano de experiência missionária lá no Pará, na Diocese de Marabá. E eu estava, então, ano passado, nessa cidade de Eldorado do Carajás, né? E ali tinha um galinheiro na casa, né? E tudo. Daí, às vezes, o galo fugia, o cachorro queria pegar o galo, e a gente tinha que espantar o cachorro, espantar o galo e dar uma viajada boa, né? Mas foi uma experiência muito boa.
né? Ali era uma brincadeira, né? Lógico, mas foi uma experiência muito boa de missão, de estar ali com as comunidades, com os jovens, com as crianças, tendo essa imersão, né, vocacional em realidades que a gente não tem, né? Igual está aparecendo aí nas imagens, né, de barco, de estrada de chão, de passar horas, às vezes, para você chegar numa comunidade longe, né, sempre vendo lindas paisagens também, mas, né, como foi importante, né, para a minha vida, para o meu amadurecimento vocacional, também ter essa experiência missionária, né, que começa lá com as crianças, com adolescentes, né, na IAN, mas também perpassa toda a vida do cristão, e também a vida do padre, do bispo, né, a experiência missionária também nos ambientes digitais. Então, como é importante falar dessa missão, falar dessa santidade, esse chamado de Deus, que o primeiro chamado que Deus nos faz é isso, né, a buscar a vida em santidade, também por meio da missão, que também faz parte, né, desse processo vocacional aqui da Arquidiocese de Curitiba. Interessante, né? O que é a missionariedade? Missionariedade. Antes, eu me lembro de que diziam assim, olha, o cristão tem que ter a coerência entre fé e vida. E continua falando e tem que ter. Mas daí falava assim, lá no teu trabalho, lá na tua escola, né? Aí pela fala de vocês dois, quer dizer, lá no mundo digital, que é o mesmo mundo, a expressão, como essa mudança, compreender essa mudança, para que a gente possa estar, de fato, testemunhando e evangelizando. William. Bom, nós vamos para um intervalo, mas já quero deixar aqui uma pergunta, né? E depois do intervalo, vocês dois podem responder. Na visão de vocês, o que falta para a comunicação da igreja alcançar melhor os jovens no tempo atual, nos dias atuais? Então nós vamos para o intervalo com música e daqui a pouco estaremos de volta. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito, aonde Ele está. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Estamos de volta, minha gente, programa Vocações. Eu quero mandar aqui um abraço para você que nos acompanha no Rio de Janeiro pelo canal 16.1. Desde setembro de 2024, nós estamos chegando aí no Rio de Janeiro através do canal aberto. E agradecer a todos vocês que contribuem com a TV Evangelizar. E aqui vai a pergunta primeiro para o Mati, depois o Pedro também pode responder. Na visão de vocês, o que falta na comunicação da igreja para alcançar melhor os jovens nos dias atuais? Vamos lá, pega o papel e caneta e eu vou dar a dica que vai salvar a igreja nos últimos séculos. Coitado. O que acontece? Na Colo de Deus a gente tem uma frase que a gente sempre fala que é: seja a igreja que você quer ver. Na maioria das vezes a gente tem muita reclamação sobre tudo, muitas reclamações da paróquia, da diocese, do padre, do dom, a gente tem reclamação de tudo. Mas o seja a igreja que você quer ver é muito difícil, quando você precisa ser a mudança que você espera no outro. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente precisa resolver uma coisa entre duas pessoas, isso às vezes demora horas. Quando é um assunto entre pessoas e uma paróquia, às vezes demora meses. Diocese e as pessoas demora anos. Igreja e o povo demora séculos. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem percebido essa necessidade da igreja olhar com outros olhos para os missionários digitais. Mas isso
gente, vamos fazer, sei lá, pandemia, 4, 5 anos atrás que a gente percebe esse movimento muito gigante no mundo inteiro da internet invadindo as realidades. Gente, 5 anos para a igreja, não, é 5 dias. Só que, ao mesmo tempo, a gente percebe a igreja muito antenada nessas mudanças. A gente estava na CNBB conversando a respeito desse movimento da pastoral digital que vai chegar nos bispos. E, gente, nunca teve uma movimentação tão rápida assim de uma apresentação de uma nova pastoral no Brasil em tão pouco tempo. Então, a igreja, sim, precisa melhorar e muito nesse cuidado com o ambiente digital, em como a gente faz para alcançar as pessoas nesse ambiente digital, como cuidar dos missionários digitais, como fazer com uma pessoa que alcança milhões de pessoas seja pastoreada e cuidada. A gente precisa realmente fazer tudo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem percebido a igreja se movimentando para fazer isso acontecer. Ao mesmo tempo, não existe uma receita, faça 3 coisinhas, mande uma mensagem. Não existe isso, sabe? Se é novo para a gente, se é novo para mim, que sou um missionário digital, imagina para a igreja entender, imagina para o Dom entender a cabeça de um povo que posta vídeo na internet. Se nem nós entende, imagina a igreja. É realmente um campo muito novo, novo. Eu brinco às vezes, Matt, quando eu vou falar com a juventude ou com os adolescentes, eu falo, gente, eu sou do século passado. Para dizer a verdade, eu sou do milênio passado, né? Dom, eu conheci mimeógrafo. O senhor conheceu mimeógrafo? Claro que conheci. Isso era da época pedra, coisa de escrever no... Tô zoando, não, pelo amor de Deus. Não era na pedra, Pelo amor de não. Deus, pelo amor de Deus, tô brincando. Esse é o tempo de Moisés. Não, tô zoando, pelo amor de Deus, brincadeira. Mas só para situar isso que tu fala, Matt, na CNBB, a Comissão para a Juventude, Dom Vils, que está à frente, e nós somos 18 bispos referenciais, cada um numa região, né? Eu acompanho aqui no Paraná. Que legal. E isso está sendo tratado com muito carinho pela presidência da CNBB, e este ano, agora em maio, nós estaremos em Aparecida discutindo a questão da atualização ou lançamento de um novo documento, porque o último documento que temos, falando da pastoral da juventude ou das juventudes, é de 85. O que a gente está escrevendo para essa reunião que o senhor vai ter. Inclusive, quando o senhor pegar lá o papel, você fala, isso aqui que o Mateus falou. Exato, nós fizemos a revisão do questionário, agora que será encaminhado, são 32 perguntas. Sim, isso mesmo. E muito bacana. E este fim de semana estivemos em Guarapuava, com 63 jovens, eram mais ou menos 6, 7 psicólogos, psicólogas, 2 médicos, e os coordenadores, estes também jovens, esses profissionais, e os coordenadores diocesanos da juventude, para conversar uma questão muito importante, preocupante, o crescimento do suicídio no meio da juventude. Sim. Como cuidar da vida dos jovens, como ajudá-los. E nós entendemos que a igreja, nós, quanto igreja, e falamos da fé, a fé está sempre, esse conteúdo que está de fundo, pode dar sentido à vida de um jovem. Né? Pode dar a ele a motivação suficiente, mais que suficiente, pode preenchê-lo para que ele tenha a alegria de viver um propósito muito grande. E é isso que Jesus nos chama a um grande propósito. Né? E você está encontrando o teu propósito, encontrou, aliás, né, dentro desse meio. A pergunta também vai para o Pedro, né? Então, o Pedro, que está aí daqui uns dias, Dom Peruso estará perguntando para ele, né, se aceita fazer parte, se faz as renúncias para assumir como diácono da igreja, em vista de depois ser presbítero da igreja, um jovem. Que idade tu tem, Pedro? Eu tenho 26 anos, já tenho 1/4 de século já, misericórdia, estamos velhos também já, hein? Deus o livre. Mas é um desafio, né? Realmente, da nossa vida, e agora eu falo um pouquinho no sentido talvez até missionário, né, das redes sociais, que a gente não pode ficar só nela, né? A gente não pode ficar só nela, como a gente estava falando agora há pouco, né, de Carlo Acuti, que ele tinha esse trabalho também nas mídias, né, do tempo dele, mas ele não ficava só lá trancado jogando videogame ou mexendo no computador, né? Ele tinha os amigos, ele saía, ele ia para a escola, tinha, digamos assim, uma vida social, né? E a vocação e o chamado de Deus, então, também passa pelas
redes sociais ali, né? Porque também ali Deus chama, né? Ali também é um novo areópago, assim, né? De chamarmos ali de um primeiro despertar vocacional, talvez, missionário, mas que tem que ir além daquilo, né? Uma vida que se transforma, que é doada, que vai no real, no concreto, né? Da vida humana, né? Das pessoas. Então, como é importante a gente entender que é um desafio, sim, as redes sociais, mas é um desafio também sair delas, né? Que senão a gente entra no vício ali das redes sociais, que se fica o dia inteiro ali só rolando ali as redes sociais e você esquece de viver, esquece de fazer da sua vida a vocação, o chamado que Deus te pede, né? Faço uma pergunta e aqui me coloco na posição de ignorância mesmo, tá? Porque não consigo visualizar, e talvez seja por algum bloqueio até mesmo da própria idade, alguma coisa assim. Seria possível um jovem alcançar a felicidade e a realização tendo relacionamento somente pelas mídias sociais? Misericórdia, pergunta para nós três aqui, gente, vamos responder. Olha, não é possível, né? Não é possível, porque as redes sociais, elas, né, como a gente está falando tão bem delas, né, porque elas têm esse lado positivo, só que elas também têm o lado negativo do vício, de você ficar dependente só daquilo e de você se imaginar sempre querendo ser aquela pessoa e não ser você mesmo, que é o que Carlo Acutis também dizia, né? Deus nos cria originais, mas a gente corre o risco, às vezes, de morrer fotocópias, né? Ou seja, de morrer não aquilo que Deus quis de você, né? Porque, às vezes, até quando eu chego em casa, né, na casa da minha avó, tio, tia, né, pergunto, você vai ser padre, você vai ser igual o padre Reginaldo? Você tem que ser igual aquele padre que eu acompanho, né, ou na madrugada, ou nos terços. Não, eu vou ser eu, né, eu vou ser eu, né, porque Deus nos chama realmente para a vocação que Ele te pede para você ser, né, para você ser essa pessoa única, né? Então, às vezes, nas redes sociais, a gente corre o risco de pensar que a felicidade é só ser igual àquela outra pessoa, né? Mas você precisa se descobrir quem você é, né? O chamado que Deus faz para você. Eu acho que vai, só complementando, acho que vai um pouco do que o Mate falou do Papa Francisco, né? Do like ao amém, né? Eu acho que o amém é a vida sacramental, é a vida com amigo, é a vida social. Eu, como uma pessoa que vive na internet, que evangeliza na internet, eu acho completamente impossível, Dom. Acho que é irreal pensar, porque por mais que a internet esteja muito inserida no mundo real, ela não é o mundo real. Ela está inserida no mundo real, mas ela não é um novo mundo, sabe? E a gente precisa colocar isso muito às claras na mesa, porque a internet, ela é uma fatia da vida de uma pessoa, e ela é uma fatia muito pequena. Por exemplo, eu faço um vídeo de 1 minuto e meio, meu dia tem 24 horas, sabe? Eu sou catequista no Reels, ali para as pessoas que estão me assistindo, durante 1 minuto e meio. Aquilo é uma parte da minha vida, eu não sou só aquilo ali, sabe? Eu também lavo louça, limpo a casa, tenho esposa, tenho trabalho, tenho coisa para fazer, e aquilo é uma parte do meu dia, é uma parte de quem eu sou, sabe? E se a gente pensar que a internet ela é esse total, a gente vive... Acho que o grande perigo da internet que é achar que aquele mundo ali é o mundo real. Então, a gente olha os influenciadores e a gente pensa que a vida deles é maravilhosa daquele jeito que eles mostram. Claro que não, né, gente? Todo mundo só posta a melhor parte da vida. Ninguém vai querer divulgar a parte ruim. A vida de ninguém é boa o tempo todo, sabe? É que ninguém vai ficar postando que veio o boleto do cartão e não vou conseguir pagar. Olha que vídeo legal. Ninguém faz isso, sabe? A parte legal da internet é mostrar só a parte boa. Só que essa é uma fatia da vida real, sabe? Você falava dos relacionamentos, né, tua esposa, lavo louça aqui e ali, porque, de fato, nesse encontro que estávamos com a juventude e nas palestras que os profissionais lá estavam a colocar, também baseado em alguns estudos feitos em Harvard, pelo Dr. Robert, a felicidade tem uma proporcionalidade à qualidade dos relacionamentos, né? Se você cultiva relacionamentos, boas amizades, uma boa convivência com a esposa, os colegas de trabalho, colegas também na internet, com certeza, porque é esse mundo aí que a gente está... Digo a gente, eu estou
começando a entender, né? Mas a importância disso, e é importante que isso seja dito, né? Vocês também cultivam os relacionamentos ali do dia a dia, fora deste mundo. E sabe uma coisa que eu aprendi com a vida, Dom? Acho que todo mundo aqui já aprendeu bastante, ou o mais novinho aqui de todos nós, é que as frases que os nossos pais falavam fazem todo sentido, né? Na época que eu falava quando eu era um adolescente rebelde, eu achava que não fazia sentido, mas depois de um tempo você descobre, nossa, meus pais estavam certo o tempo inteiro. Quando falam assim, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és, e a gente ficava, claro que não, esse amigo é sem noção, mas eu tô certo, ele que é doido. Só que a gente vai aprendendo realmente que o seu ciclo, as pessoas com que você convive, com quem você ama, vão determinando as suas escolhas. O ambiente que você está determina muito das suas escolhas, sabe? Então, eu acho que esse ambiente digital, ele é bom por isso, porque te conecta com pessoas, você consegue conversar com pessoas do mundo inteiro. Isso é maravilhoso, mas os vínculos sociais também são quase que necessários para uma pessoa sobreviver, sabe? E com quem você convive determina também as escolhas que você faz, sejam boas ou ruins. E é por isso que o Frei Anderson tem um trabalho que chama Vem Pra Tenda, né? É isso aí, Dom. Tem esse programa, Vem Pra Tenda, tem um trabalho com os campistas. Nasceu justamente quando o Papa João Paulo II, na época, hoje é santo, né? Ele abre as janelas do Vaticano e fala que precisa entrar novos ares e pede uma nova metodologia de evangelização. E com isso acabou montando um grupo para poder pensar sobre essa nova metodologia de evangelização. E essa pessoa ela tinha essa experiência de acampamento, que chamamos, onde a pessoa sai da sua realidade, do seu dia a dia, do seu trabalho, vão para um lugar, num sítio, vão acampar, e lá tem os seus desafios, que é apresentado a ele, para que possa despertar o interesse na pessoa de Jesus. Aqueles que já estão na igreja possam se reencantar, e aqueles que não têm experiência possam fazer a experiência de Jesus, que é a experiência do querigma, que se aplica dentro do acampamento. Justamente nasceu ali no período 2000 da igreja, né, da evangelização, porta em porta, ver essa experiência dos acampamentos. E quanto o acampamento tem, de fato, trazido uma nova geração para dentro da igreja. Muitas pessoas voltando, jovens se encantando, fazendo essa experiência de acampamento. Padre Anderson, o acampamento, eu pude acompanhar o senhor num trabalho. O Padre Anderson também aqui na Arquidiocese de Curitiba é capelão da Polícia Militar. E fui atender confissões num acampamento realizado para policiais militares e familiares. Como que esse ambiente, que às vezes não é lembrado, né? E o Papa fala da igreja em saída, alcançar os ambientes. E, por exemplo, as forças é um ambiente que nem sempre é lembrado, um lugar de evangelização. Como que veio essa inspiração ao senhor? Dom, logo quando o Dom Peruso me chamou para esse trabalho de capelania, eu me deparei com uma situação, uma realidade, que são homens e mulheres que vestem a sua farda e para a sociedade são pessoas que salvam, são pessoas que protegem, mas que têm família, que têm dor, que têm sofrimento, que têm angústia, que têm tristeza, que enfrentam os perrengues da vida, o sofrimento. E não vi outro método de evangelizar, já conhecendo essa experiência do acampamento, propor. No primeiro momento que eu levei, o pessoal achou que era louco, né? Como tirar um militar 5 dias, 4 dias fazendo uma experiência de acampamento. E eu peguei uma realidade que eles gostam, que é essa experiência do desafio, e trouxe com metodologia de evangelização. Uma linguagem que é dentro da realidade deles, fazendo se reencontrar novamente, buscando a espiritualidade. Porque o ser humano, para manter o seu equilíbrio emocional, para estar bem, ele precisa de 4 áreas, podemos dizer que é a cadeira, né? Ele precisa ter uma boa relação, seja no campo psicológico, precisa estar bem psicologicamente, precisa estar bem fisicamente, né? Atividade física, isso ajuda ele a trazer um equilíbrio para ele, como também na parte da espiritualidade. O acampamento ele traz tudo isso, trazendo um equilíbrio para que assim ele possa servir bem à sociedade. E é um carinho, um amor da igreja olhando para aqueles que também precisam. E a recepção da parte deles? A gente talvez tenha falhado aqui não ter trazido um militar, né? Poderíamos ter trazido. Como que é a recepção da parte deles? Porque é claro que o militar ele é treinado, ele é preparado para ter um pouco
uma distância, a questão da proteção também, né? A função dele é proteger, é guardar, então, de alguma forma, ele está sempre vigilante, sempre atento. Como que eles acolheram essa experiência de uma presença de Deus, de uma vida de comunidade, de estar rezando ali? Nós já vamos hoje para o 4º acampamento, que vai acontecer agora em maio, vai estar acontecendo o 4º acampamento de campista, depois em outubro vai acontecer no interior, somente para militares, né? Bombeiro e polícia militar. No início é algo que assustava um pouco, mas eles perceberam que o acampamento o ajuda a dar sentido à sua vida, a dar sentido para os momentos que está vivendo. Então, a igreja oferece aquilo que possa contribuir na espiritualidade, ao mesmo tempo contribuir para dentro da instituição, dentro dos princípios, dos valores da instituição, que é também salvar e proteger, salvar a vida daqueles que estão salvando a vida dos outros. É interessante que realmente aqueles que têm a profissão ou a vocação em cuidar dos outros, os que acabam sofrendo muito também, porque se entregam, se doam e acabam cultivando pouco a sua própria vida, a sua própria existência, os próprios relacionamentos, né? Com certeza. E nós temos também, Dom, quando se fala aqui, né, o tema do programa é vocações, nós temos vocações de militares que estão se caminhando aí para um diaconato, servir como diácono da igreja, através desse trabalho de capelania. Nós temos um militar, que estou conversando ainda com ele aos pouquinhos, que tem um desejo de ser padre. É um jovem que terminou a academia, ficou lá os seus 3 anos, e que veio conversar que tem um desejo de poder aprofundar mais a sua vocação. Que bacana, que lindo, né, William? Bacana. Gente, tudo isso é o programa Vocações. A nossa igreja, a Igreja Católica, ela é linda. Nós vamos para um breve intervalo com música. Fique conosco, que ainda tem um bloco, hein? Voltamos já. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. É isso aí, gente. Estamos de volta ao nosso último bloco. O programa Passa Voando. É o programa Vocações. E quero agora saudar você que nos acompanha em Maringá pelo canal 31 e também Fortaleza pelo canal 21. Vamos para o nosso último bloco, Dom? Que pena, né? Já estamos sentindo o gostinho de ir para os encaminhamentos finais. Essa é uma realidade maravilhosa do programa Vocações. A gente começa achando que tem muito tempo, tempo demais, e vai chegando o fim, nós já gostaríamos de ter mais tempo. E essa banda maravilhosa aí, que muito nos anima. Vocês são de onde? Eu sou daqui, de Curitiba. E, graças a Deus, olha, Deus juntou essa banda maravilhosa, que eu estou muito feliz de trabalhar com todo mundo. Que bom, que bom. Vocês tocam em alguma igreja aqui em Curitiba? Então, essa é a primeira vez que a gente está tocando junto. Então, assim, se Deus tem planos, deixa na mão dele. Vamos deixar qualquer coisa, a gente está aceitando o convite. E quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente, é assim.
Que bacana, muito bom, muito obrigado mesmo. Viu? Amém. E, Padre Anderson, volto com o senhor. Quais os frutos do acampamento para a igreja? Assim, pessoalmente, digamos, a pessoa passa por esse momento de um novo vigor, de fé, um momento de reacender, reavivar a fé. E na igreja, digamos, comunidade, numa visão mais ampla, que vai além da pessoa mesma, quais os frutos do acampamento para a igreja? Dom, o acampamento já gerou muitos frutos e esse é o objetivo, para inserir a pessoa na vida de comunidade. Então, se você que é campista não está ajudando a sua comunidade, está deixando de viver a sua vocação para aquilo que você fez, a sua experiência de campista. O acampamento, ele faz com que a pessoa possa servir na pastoral, viver uma vida de comunidade. E hoje nós temos muitos padres, um programa que fala sobre a vocação, que é fruto do acampamento. Eu mesmo fiz o acampamento antes de me ordenar padre. E lá no acampamento me fez eu reencantar novamente na minha caminhada vocacional. Vi tantos jovens, as pessoas servindo, e me despertou esse interesse de continuar servindo na igreja. Então, ou seja, no acampamento, por isso que eu tenho tanto amor do acampamento, me fez que eu pudesse continuar buscando a minha vida sacerdotal. E muitos frutos têm gerado padres, muitos padres hoje que são campistas. Nós temos bispos campistas que fizeram essa experiência. Ou seja, então o acampamento ele já gerou muitos frutos e continua gerando para a igreja. Irmã, entrando um pouquinho mais no tema propriamente da vocação, especificamente vocação à vida religiosa, a sua opção de vida, como que a senhora se vê religiosa hoje? Religiosa jovem, né, Beth? Então, é um desafio, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, você tão jovem poderia fazer tantas outras coisas, né? Mas Deus me chamou, né? E ouvindo esse chamado, fiz, né, a minha escolha, dei a minha resposta. E aí vem o desafio de ser esse testemunho para encantar outros jovens a assumir esta mesma vocação. Sempre que nós rezamos pelas vocações, a gente pede mais operários, né? Mais pessoas que se encantem, mas elas vão se encantar através do nosso testemunho, inclusive no nosso testemunho vocacional, nos diferentes espaços onde nós estamos. Lá no acolhimento, lá no conselho, onde nós estamos participando. Hoje à tarde encontrei o William lá na Secretaria de Assistência em São José, né, participando da reunião do conselho. Então, assim, nos diferentes espaços, ser esse testemunho vivo e autêntico, né? E isso faz toda a diferença. William, você estava com a irmã lá à tarde. Fala um pouquinho desse momento e o que você gostaria de perguntar a ela. Hoje eu estou inserido numa Secretaria de Assistência Social, né? E a irmã estava lá à tarde conosco, no conselho, debatendo alguns assuntos, até mesmo por causa desse trabalho que elas realizam, né? E a prefeitura ali também, de alguma forma, tem alguns subsídios para esse trabalho. Mas, irmã, voltando na questão da sua vocação, uma jovem que está agora nos assistindo, né? Está com esse desejo de se entregar, de fazer um processo. Como que é esse discernimento vocacional? Então, nós vivenciamos aqui, né, alguns anos atrás, o nosso ano vocacional. Então, antes de estar na gestão, o espaço que eu estou hoje, como gestora da unidade ali, responsável do acolhimento, eu fiquei 5 anos na pastoral vocacional da província. Então, desde lá, quando eu fiz a minha primeira profissão em 2012, eu sempre trabalhei com animação vocacional na província, nas diferentes comunidades que eu passei, e os últimos 5 anos eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente nesse acompanhar as jovens, né? Ouvir, né, buscar discernir junto quais os sinais de Deus, né, tem mostrado para essa jovem vivenciar o seu processo, né, e como aquele que cuida das parreiras, né, ir podando, ajudando nesse processo de poda, para que a jovem também possa dar uma resposta clara e objetiva ao seu chamado, que é um desafio, porque a gente tem tantas propostas, né, no meio digital, no meio virtual, e aí a jovem ter que fazer esse processo consigo mesmo, olhar para dentro de si, né, olhar os seus limites, olhar as suas capacidades e colocar tudo isso de forma muito tranquila diante de Deus, né, porque Deus não acolhe só os nossos dons.
Ele acolhe também as nossas limitações. E nós precisamos ter isso estar muito conscientes de tudo isso, para que nós abracemos uma vocação e possamos permanecer nela. Maristela, a vocação tua, como leiga, estando à frente desse trabalho tão lindo, que é a infância e adolescência missionária, um trabalho que eu vejo que transforma vidas. É bonito ver adolescentes, porque quando eles começam pequeninos, a gente vê eles adolescentes tão cheios de vida, tão alegres ali, estudando, ajudando na igreja, alguns começando a trabalhar, assim, uma vida, digamos assim, bem encaminhada, no sentido de que convive bem, tem sua família, nem todos, às vezes tem umas dificuldades ali, mas eles bem, irradiantes, cheios de alegria, contagiando a igreja. Você que trabalha, como você se sente, vocacionalmente falando, nessa missão? Uma pura criança. Me faço criança também, porque a gente vivencia isso, a gente faz parte, a gente se torna criança. Na verdade, a gente se desconstrói para se construir. E a gente pega um amor tão grande, é tão contagiante, que você não tem como você dizer assim, não, estou cansada, não vou mais. Não, não tem como. É incrível. É assim, é quase que inexplicável. Eu tenho assim, para mim, que a infância, quando eu conheci, eu me apaixonei de uma forma que eu mergulhei mesmo, assim, de corpo e alma, né? E inclusive no sábado agora teve uma pessoa, uma assessora de Foz do Iguaçu que chegou aqui ontem e ela está trazendo algumas cartinhas, né, do grupo de lá para o grupo de cá. E ela fez algumas perguntas, eu não conheço ela ainda, estava respondendo, e, de repente, ela falou assim, eu consigo escutar na sua voz a alegria de você ser infância e adolescência missionária, né? Porque você fala com amor. E a gente não se esforça para isso, porque é natural. Então, assim, ele é contagiante mesmo, e é o que a gente mais quer, é que a criança ela se sinta bem, que ela possa viver mesmo o compromisso de vida que nós temos, que é tornar Jesus conhecido e amado, né? E evangelizar as crianças e adolescentes, que é o mais principal, né? E é uma descoberta que a igreja está fazendo, né? A Igreja Católica ainda temos passos para dar, porque para crianças nós não temos muitas opções, vamos dizer, muitos espaços. Então, né? Eu sempre me fiz essa pergunta. Poxa, depois do batismo até a catequese, o que faz uma criança? Né? Porque, ela nasceu num berço católico, ela acompanha os pais na igreja, mas, assim, se os pais não forem assim da igreja, não tenham assim um compromisso que é só na igreja na missa de domingo, né? A criança ela vai na missa, se ele levar ainda a criança, né? Mas não tem mais nada, né? E a infância veio para preencher esse espaço. E ela só não consegue acolher realmente menorzinho por conta do que não tem quem cuide, né? Mas eu particularmente no grupo tenho crianças grandes que trazem os pequenininhos de fralda, de chupeta, junto para participar. E é lindo, porque a criança ela aprende a fazer o sinal da cruz, ela aprende a rezar daquele jeitinho simples dela e contagiante, e a família vem nos procurar dizendo assim, poxa, como é que vocês conseguem isso? A gente tenta aqui em casa e não consegue, né? Então, assim, é um beabá gostoso, né? De ter as crianças assim tão próximas e poder ensinar assim para a vida, porque é para a vida. Eu sei que quando eu fui criança, eu fui muito de participar de novenas em casa, fazer aqueles teatrinhos em casa, de Páscoa, de Natal. Isso é tão gostoso. E a infância e adolescência missionária, ela proporciona isso, né? Então, fica marcante, marca para a criança, e eu acho que isso resulta em frutos bons lá na juventude, lá, né, quando ele está adulto. Matt, tua palavra. Já estamos caminhando para o encerramento.
Eu queria deixar um recado para todo mundo que está assistindo e que é jovem. Existe uma santa da igreja que diz assim: só é feliz quem vive a sua vocação. Que você, com esses belíssimos exemplos da igreja, você descubra a sua vocação para você se encontrar dentro da igreja. Quero te deixar tranquilo, porque tem espaço para você, tem espaço para todo mundo, mas você vai ser verdadeiramente feliz quando você encontrar a sua vocação. E jovens, nós temos muitos grupos de jovens aqui na Arquidiocese de Curitiba, são 298 grupos de jovens. Mais ou menos 9.000 jovens se encontram todo fim de semana para rezar, para participar da igreja. Então, é uma maravilha, é uma beleza. Em 1 ano e meio, nós saímos de 145 grupos para 298 grupos. Olhem que bênção, né? Pedro, chegando a hora, e me refiro não ao término do programa, mas da tua ordenação. O que você diz para um jovem que está aí pensando o que fazer da vida? Primeiro é uma alegria, né? Chegar a este momento. E para o jovem, né, que está nos assistindo, é essa radicalidade, né? Essa radicalidade de dar esse passo, de se lançar diante do projeto de Deus, né? A gente até brinca, né? Coragem é ir com medo, né? Que a certeza absoluta, né? Se essa é a vocação ou não, a gente vai chegar lá e a gente pensa, nossa, né? Certeza absoluta. A gente fica fixado assim, né? De ter a certeza absoluta, mas é preciso ir, é preciso se deixar lançar e se conduzir por Deus nesse projeto. Então, não tenha medo, né? Coragem, vá conhecer um seminário, vá fazer uma experiência missionária, vá conhecer um convento, né? A gente não vai trancar ninguém lá dentro, não, né? Só para você ir lá conhecer, para você ver como é que é o espaço, o ambiente, né? Bater um papo, conversar. E para as famílias, apoiem as vocações, né? Rezem pelo seu filho, a sua filha, querer ir para o seminário, para o convento. Senão a gente fica rezando para o filho da vizinha, né? Não, eu quero que o filho da vizinha seja padre, não o meu. Então, famílias, rezem pelas vocações e apoiem quando um jovem na sua casa quiser se lançar, né, quiser dar esse passo diante do chamado de Deus. Completa para nós aqui. Não, eu quero dizer também que a infância e adolescência missionária, ela propõe vários frutos muito bons. A nossa antiga coordenadora, ela brotou a vocação dela de seguir a vida religiosa dentro de um grupo de infância e adolescência missionária. E assim como os outros testemunhos que nós temos de religiosos que testemunham isso. Porque, na verdade, você veja, a infância e adolescência missionária vai completar agora, dia 19 de maio, 182 anos a nível mundial. 30 anos em Curitiba. Né? Que bênção. E, aproveitando, só para concluir, o senhor havia me perguntado quantos grupos nós temos a nível Brasil, e eu não tinha essa resposta, mas chegou. 4.115 grupos. Que bênção, nacionalmente. Né? Então, agradeço Pedro, Maristela, Mete, a irmã Sônia, o Padre Anderson, nossa banda maravilhosa. Agradecemos, né, William? Agradecemos. Gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que faz parte da família Evangelizar, você que contribui todos os meses para manter essa programação 24 horas no ar. Muito obrigado. Evangelizar é preciso. O meu lugar é o céu, e é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, e é lá que eu quero morar. E é lá que eu quero morar.